Olá, você! Estamos começando mais um programa Alô Cidade, recebendo hoje o advogado Rui Correia para a gente falar um pouquinho sobre política, tanto a nível nacional quanto também municipal. E Rui, eu acho que num cenário nacional a gente nunca esteve tão movimentado nos últimos meses como estamos agora por conta desse conflito do presidente Bolsonaro com o PSL, correto? Correto. E eu queria que você começasse a sua fala falando um pouquinho sobre isso. Qual é a sua avaliação inicial sobre esse problema? Nós temos aí o Bolsonaro em pé de guerra, né, literalmente, com o Bivar, que é o presidente nacional do partido. Tanto é que o próprio Bivar agora está sendo investigado pela Polícia Federal por conta das possíveis candidaturas laranjas em Pernambuco. Ou seja, obviamente, houve uma pressão de Bolsonaro para que isso acontecesse, para que para ele tentar, né, amenizar um pouco e favorecer, claro, o grupo dele com relação ao partido. Então, queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, Rui. Olha, Eli, a gente sabe que essa questão das candidaturas laranja, elas não se localizam tão somente no PSL, né? Todos os partidos usam dessa prática. Agora, é evidente que ganhou uma nova dimensão essa questão do laranjal por conta de o PSL ser anteriormente a candidatura de Bolsonaro era um partido irrelevante, pequeno. De repente, após a eleição, o PSL sai com 53 deputados federais, a maior bancada, né? E aí se começou a se revelar candidaturas laranja, candidaturas basicamente femininas, que chegavam a receber, algumas candidatas chegaram a receber 400 mil, só para poder ceder o nome, e a acusação de algumas delas que parte desse dinheiro retornaria aos diretórios estaduais para fazer a campanha. Aí você imagina, hoje o partido, em função de 53 deputados eleitos, o partido tem um fundo eleitoral de quase 400 milhões. 100 milhões ainda será recebido pelo partido até dezembro. Para o ano tem mais quase 300, que é o ano eleitoral, tá certo? Então, há uma disputa aí regionalmente, né, das regiões, das comissões regionais, e há um racha no partido por conta exatamente do domínio desse dinheiro, de quem vai fazer a candidatura. Eu acho que, nesse episódio, o presidente se saiu muito mal por conta de algumas movimentação no tabuleiro. A candidatura, por exemplo, a destituição do líder do partido para eleger seu filho, depois desse episódio da indicação de sua candidatura a embaixador, quer dizer, está desestabilizando o governo. Depois o presidente é gravado, né, pelos deputados em reunião, quer dizer, interferindo na destituição do líder. Quer dizer, todo o problema se resume exatamente ao fundo partidário, né, que infelizmente envolveu o presidente, e o presidente num desgaste muito grande quando você tem uma agenda política, uma previdência parada e um país em recessão. Não, inclusive, esse conflito que está acontecendo está afetando diretamente na questão do Congresso. Aí você vê, houve essa situação do presidente interferir para que o filho dele assumisse, né, a liderança do partido na Câmara, só que acabou não dando certo, manteve o Valdir realmente como essa liderança. E aí a gente vê alguns rachas, inclusive daqueles deputados que eram de completo apoio real, né, ao Da presidente, frente, né, da linha de frente mesmo, como nós temos a Joyce, que votou contra e foi destituída exatamente do posto de líder do governo. Exatamente. E o que aconteceu depois? Ela deu entrevistas, ela deu declarações informando que ela recebeu a carta de alforria dela porque ela não aguentava mais ficar consertando as falhas, as besteiras, né, que o governo vem realizando. Então, isso é mais um ponto extremamente negativo, não só para o presidente, mas para o governo, para o PSL. Aqui na Bahia, Daiane Pimentel, ela votou também a favor da manutenção do delegado Valdir. Provavelmente ela será destituída do diretório, porque o Bivar já assinou a destituição do diretório de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eduardo e Flávio foram destituídos ontem. Mas só que a Daiane, ela votou a favor do delegado Valdir, ou seja, votou a favor realmente de Valdir permanecer, ou seja, ela foi a favor do grupo, né, que o Bivar
está apoiando. Perfeito, Então, eu acho que isso perfeito. acaba não acontecendo. Mas que é surpreendente também a Joyce e a Daiane terem voltado dessa forma, porque foi um trabalho que elas construíram ao longo do caminho muito voltado naquela fidelidade, né? Antes de ser fiel ao partido, fidelidade ao presidente Bolsonaro. Agora observe ela, observe você, veja bem que a falta de coordenação política do governo, né, e da imaturidade do presidente, porque ele não se comporta como um estadista, como um presidente da República. Ele vai para as coisas miúdas. Na verdade, o que está acontecendo é o racha do bolsonarismo. Uma ala muito mais consequente, muito mais voltada para as questões estruturais do país, e uma área, um outro grupo, e esse que está predominando sobre o presidente, que é o bolsonarismo fomentado por Olavo de Carvalho. Tá certo? Que está defendendo aí a volta do AI-5, está defendendo o golpe de Estado, tá certo? E são esses que estão influenciando exatamente os dois filhos, o 01 e o 02, o 02 e o 03, né? Porque o Flávio, a imprensa tem tido, os analistas políticos têm avaliado que o Flávio, embora esse negócio tá com a imagem afetada por conta da rachadinha, mas ele é visto como uma pessoa que raciocina melhor, né? Enquanto que o Eduardo e o Carlos, o vereador, inclusive o vereador, o Carlos é chamado vereador-geral da República. Entendeu? Então é isso que está criando. E esses dois filhos influenciam muito negativamente o presidente, quer dizer, e levando o país para uma polaridade de extrema direita, que é ruim no momento que você tem uma economia estagnada e você ainda tem quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Rui, o que é que você avalia com relação a isso? O que é que isso quer dizer, de fato, sobre a gestão de Jair Bolsonaro? Como é que você interpreta? Porque ele não está conseguindo fazer uma administração nem um pouco saudável dentro da própria casa dele. Como é que ele vai conseguir administrar um Congresso? Olha, é exatamente isso. Ó, o presidente Bolsonaro é a única exceção nesses últimos 50 anos da política, certo? Que não consegue montar uma base parlamentar. Ninguém governa o Brasil sem o que a gente chama de coalizão de compadrio. Tá certo? O que é isso? É a relação amistosa entre o executivo e o legislativo que funciona numa espécie de troca. O governo de Lula, por exemplo, no segundo mandato, ele deixou o governo com 83% de aprovação. Ele reinou. Fernando Henrique ficou 8 anos, reinou, sem nenhum problema com o Congresso. Porque, né, o deputado quer cargo, o deputado quer emenda, né? E o modo operandi dele é completamente diferente. Ele quer governar com uma base temática, religiosos, né, com isso, com aquilo, e não consegue formatar uma base de governo. Mas tem uma coisa interessante, Rui, com relação a isso, que é essa postura do presidente não querer atuar com esse toma lá da cá, que é, na verdade, como realmente deveria ser, certo? Eu acho que, apesar desses erros que estão acontecendo, não tem como a gente dizer que essa tentativa dele de fazer uma política rompendo essa tradição, né, que é tão negativa para qualquer tipo de gestão, do toma lá da cá, é algo que a gente tem que realmente considerar. Só que não sei se é a forma, é o não que ele diz ou a forma que ele diz esse não. Então, que está atrapalhando um pouco, porque ele não está conseguindo governar. A questão da governabilidade é algo que está causando muitos transtornos reais ao governo, principalmente porque ele não está conseguindo aprovar as pautas que eles precisam realmente, né, dentro daquilo que eles planejam, que eles entendem que é o essencial para que as coisas funcionem, principalmente com relação à economia, como você mesmo pontuou, devido à reforma da Previdência, que ainda está nesse processo de transição. Mas vou fazer um intervalo comercial e a gente volta já aqui com a Lucidade, continuando sobre esse assunto. Aqui com a Velocidade, continuando ainda sobre o governo Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre Mourão, certo? Dentro desse processo todo, e também o Sérgio Moro. Você acha que com esses fatos acontecendo, com o presidente Bolsonaro mostrando um pouco de instabilidade mesmo na forma de gerir o governo, você acha que isso, de certa forma, acaba favorecendo com que Moro e Mourão tenham um destaque excessivo, que isso vai influenciar em 2022?
Olha, eu acho que o Mourão deu uma recuada estratégica. Ele saiu do cenário, né, por pressão, eu acho muito mais por pressão do que vontade própria, porque ele estava fazendo um protagonismo paralelo ao presidente. Ele deu uma recuada, eu acho que orientado pela sua assessoria. Agora, com relação ao Moro, eu acho que o Moro está num processo, começa a sofrer um processo de desgaste, né? Essas interceptações, essas notícias estão sendo vazadas ali pelo Intercept, né? Estão levando a ele a uma certa exaustão. E, além do mais, ele está perdendo a batalha no Congresso. O pacote anticrime parece completamente alterado, certo? E a lei de abuso de autoridade está vindo exatamente à revelia do desejo. Quer dizer, o governo não consegue, mesmo com o Moro, não consegue fazer uma agenda positiva no Congresso, né? A interlocução do governo. Então, o que o governo tem hoje é uma base, aliás, não é nem uma base, o que tem é um centrão, é um centro gerenciador, através de Rodrigo Maia, que é a grande liderança hoje do Congresso, que está fazendo as pautas que eles, não pelo governo Bolsonaro, mas as pautas que são importantes para o Brasil. Eles fizeram isso na reforma previdenciária, que está empacado lá no Congresso, né? No Congresso não, empacado agora no Senado, tá certo? Então, o governo Bolsonaro depende muito da condução que o Centrão hoje, liderado por Rodrigo Maia, que está dando uma certa estabilidade e está sinalizando para a sociedade, para os empresários, a segurança jurídica de que, mesmo com toda a loucura do presidente, com todos esses fatos, porque todo dia ele cria uma crise, né? Embora com tudo isso, há uma base parlamentar comandada pelo Rodrigo, que está dando essa segurança jurídica aos investidores e está sinalizando que o Congresso não vai entrar nessa digamos, de cabeça, aliado a essas coisas que Bolsonaro está fazendo. Na verdade, o Rodrigo Maia está se aproveitando, inclusive, dessa rachadura que está acontecendo no PSL, está tentando uma aproximação com esse grupo específico, né, que estão do lado do Bivar, para tentar se aproximar deles. Enfim, eu acho que o Rodrigo Maia está sendo bem inteligente com relação a isso. Né? Ele está sabendo aproveitar realmente essa crise. Ontem, por exemplo, eu li que logo após a destituição da Joyce, ela foi para a casa do presidente da Câmara, do Rodrigo, e lá com a Alcolumbre articulou o grupo de solidariedade e provavelmente o DEM, que não tem nenhuma inserção em São Paulo, ela possa fazer, eu acho que é o caminho até natural dela, ela migrar do PSL para ser candidato pelo DEM de São Paulo, numa articulação com Rodrigo Maia. Rodrigo Maia e também com o governador de São Paulo. Ah, certo. Tá certo? Então vai abrir um espaço para ela. E ela sai, como ela disse, que está cansada de consertar as besteiras do governo. Ela tira isso de cima dela. Rui, você acha que... Porque assim, não é a primeira, certo? Que deputada que sai com essas declarações. Você viu o Alexandre Frota também, se decepcionou muito com o governo, saiu, mudou de partido inclusive. Agora a Joyce dando essas declarações, uma pessoa que tanto defendeu. Onde é que fica agora a credibilidade do presidente? Onde é que fica a credibilidade da própria Joyce também, né? Como é que todo mundo vai sair chamuscado disso aí. Ninguém vai sair ileso, bacana, né? Vai sair chamuscado. Ela vai perder agora. Eu acho que quem primeiro se desvincular desse alinhamento automático com ele, vai melhorar a sua imagem. Porque, como eu disse, o que está havendo é uma briga interna, certo? Ideológica, um grupo do PSL mais racional, mais político, mais Brasil, e um grupo mais, digamos assim, ideológico, comandado por esse cara, o Olavo de Carvalho, e pelos dois filhos do presidente, que fazem a cabeça do presidente. Essa é a grande questão. Então, o presidente precisa de uma base parlamentar, né? O delegado Valdir hoje já disse, não, eu continuo o Bolsonaro, eu vou apoiar o governo, porque ninguém então pode dizer que está contra, né? Claro. Uma pauta no Congresso, porque a pauta era a Previdência e agora é a reforma tributária. Sim. Então, isso é urgente. Mesmo do PSL, sabe que é importante uma reforma tributária no Brasil. Então, isso aí não choca, né, com os conceitos dele. Agora, há uma desconfiança muito grande entre esses deputados e o presidente. E se você, de 53 deputados, você perde 27,
certo? Você termina perdendo o termômetro, certo? Uma turma que é importante para viabilizar os projetos na casa. Você acha que Bolsonaro, então, em breve sai do PSL? Você acha que ele continue, que ele vai estar insistindo nisso? O que é que você acha que acontece eu acho que ele não vai ficar. Não vai ficar porque no Brasil os partidos têm dono, eu já disse muitas vezes isso. E no caso, por exemplo, o Bivar, ele é presidente nacional do partido e ele tem maioria tranquila, inclusive com 2 filhos na direção nacional. Então você vê, os partidos são tratados como uma empresa privada, como o meu, não é um órgão, uma associação que você, entendeu? Cada um tem seu partido, tem o seu partido. No caso do Bivar, ele tem o domínio absoluto, tanto que destituiu esse diretório. Quer dizer, foi para a linha do confronto, né? Rompeu, acho que não há mais, né? Porque você tira Flávio Bolsonaro do Rio, do diretório do Rio, e tira Eduardo do diretório de São Paulo, você comprou a briga com o presidente. Não tem como recompor. Né? E o PSL foi muito forte no Rio e em São Paulo. A Joyce teve quase 1,5 milhão de votos, não foi isso? Foi. A mais bem votada no parlamento. Pois é, então você perde né? E você termina dando também uma liderança dessa para o DEM, como ele falou. O DEM não tem inserção política nenhuma em São Paulo. Agora vai ter uma deputada candidata que tem quase 1,5 milhão de votos. Faz intervalo comercial e a gente volta já aqui com a Lucidade. Voltamos aqui com o último bloco do Alô Cidade, falar agora um pouquinho sobre Itabuna e também sobre o PSL aqui em Itabuna. Como é que vai ficar agora a questão, Rui? Porque assim, Bolsonaro saindo do partido, a maioria desses diretórios municipais fizeram e vão fazer uma campanha, se planejaram fazer uma campanha em cima de serem candidatos do presidente, em cima do apoio da figura do presidente. E ele saindo do partido, o que é que vai acontecer? Eu acho que perde um condutor, uma liderança, né? Porque todo mundo está apostando ainda em 20 na liderança de Bolsonaro. Agora, eu não acredito, viu, olha, que mesmo ele mudando de partido, porque ele não tem necessidade de mudar agora, né? Ele teria até março de 2022 para fazer essa mudança de partido. Hoje, você sabe que para ser candidato você pode mudar de partido. Antes era 1 ano o prazo, hoje é 6 meses. Então, eu não acredito que ele vai fazer essa mudança repetindo. Ele tem tempo para isso. E acho também que o PSL, embora ele possa sair, alguns deputados seguirem ele, eu não acho que o PSL, o que sobrar, vá para a oposição ao governo dele. Sim. Então, de certo modo, eu acho que nas eleições de prefeito e vereadores, não vai ter muita influência. Não, eu acho que vai ter uma convivência ali, certo? Se ele estiver em alta, claro que ele vai tentar ajudar também essas candidaturas, que ele já até disse que ele vai pontuar as grandes cidades para poder fazer as candidaturas. Se ele estiver em baixa também, nego não vai querer ele no palanque, né? Ok. Ainda sobre Itabuna, o Eduardo Galvão, ele foi destituído do cargo de diretor da CEPLAC. Guilherme Galvão, isso, Eduardo Bolsonaro ficou na cabeça. Guilherme Galvão, ele foi destituído desse cargo. Você acha que tem alguma influência direta com essa crise que está acontecendo no partido? Não sei, eu inclusive inclusive sou advogado dele na seara eleitoral. E quarta-feira ele me ligou para a gente resolver uma questão eleitoral dele. Ele não sabia, tanto que hoje ele me mandou agora cedo a portaria de demissão dele. Só que a portaria já estava pronta desde 1º de outubro, mas só foi publicado no Diário Oficial no dia 18. Eu acho que ele está surpreso, porque senão ele teria quarta-feira dessa semana... Tocado no assunto, teria, né? Tocado, porque a gente conversa sobre essas questões. Agora, isso é uma coisa, do ponto de vista da região, é terrível, porque é mais uma liderança que a gente perde porque não teve apoio político, porque ele está lá há 8 meses e a gente não viu em nenhum cenário uma falação dele, uma estratégia. Ele me disse anteriormente que estava tendo dificuldade de manter a equipe, né, buscar projeto, acesso à ministra, e o início do governo foi muito conturbado, né? Essas questões da ministra da Agricultura, por exemplo, viajando para a China, para a Europa, né, para defender o interesse do agronegócio brasileiro. Eu acho que ele não teve a oportunidade de montar. Agora, me surpreendeu muito porque
além do apoio do Mourão, ele foi indicado também, ele teve o apoio do João Martins, doutor João Martins, que é o presidente da Confederação Nacional da Agricultura. Então, deve ter algum ruídozinho aí para ter acontecido isso, mas eu não tenho uma informação ainda concreta. Eu imagino que foi exatamente por conta da diferença na campanha eleitoral entre ele e a deputada Daiane Pimentel e Daiane Pimentel, que ficou a favor do Bivar dentro desse processo, né, dessa crise, sendo que o Galvão, ele era candidato do Mourão, que é do lado de Bolsonaro. Então, provavelmente uma consequência dessa crise que está acontecendo. Pois é, agora essa crise aí, por exemplo, estourou essa semana. Aí, como eu disse, mas a portaria, ele me mandou a cópia, eu estou com ela aqui, tá datada, né, de 1º de outubro, embora publicado ontem, no dia 18. Enfim. Agora falando um pouquinho sobre eleição de 2020 aqui em Itabuna, Arroio, já se noticia que o Eric Júnior, ele não é mais candidato a prefeito. Inclusive, existe essa possibilidade também do Fernando Gomes estar indo para o PP, como já foi... enfim, saiu como informação, mas tudo ainda muito superficial, porque quando isso aconteceu, o líder, né, do PP, que é o deputado Cacá, né? Cacá Leão, sim. Ele foi muito enfático quando ele dizia, não, o nosso candidato é Eric Júnior. Porém, ao que tudo indica, não vai ser mais. E aí você acha que dentro desse cenário político para Itabuna em 2020, com essas alterações, o Partido Novo, que recuou 3 vezes, né, com relação a ter ou não candidato, inicialmente teria, depois informaram que não teria mais, depois vieram novamente com outra informação de que realmente teria candidato em Itabuna, e agora, mais uma vez, foi informado que não terá candidato, certo? Então, o Novo também está fora da disputa para majoritária em 2020, e aí nós temos outros nomes também que estão no cenário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Olha, na verdade, se especulou muito um grupo novo aí, né? Jovens empresários, empreendedores e tal. Mas eu sempre critiquei porque eu nunca vi a objetividade. Certo? As pessoas colocam, as pessoas têm certa qualidade, mas a política é dinâmica, você tem que interagir, você não pode ser candidato de si só, você tem que ser candidato de uma ideia, de um grupo, tá certo? E a gente sente falta, Itabuna sente muita falta disso. Agora, você termina caindo no lugar comum, né? Já se fala, o prefeito já se fala em reeleição, né? É uma tradição de Itabuna não reeleger, mas ele já fala em reeleição. Tem a candidatura, que se fala na candidatura além de Mangabeira, que continua candidato. Então, o prefeito Mangabeira, o ex-prefeito Azevedo. Vânio também deu entrevista falando que vem vai ser candidato. Então, veja bem, nesse aspecto aí, eu acho que tem muito pouca probabilidade de acontecer um teste. Por exemplo, uma coisa nova, uma vereadora Charliane, né? Porque ela não consegue resolver a questão partidária, então isso pode atrapalhar e ela teria que ter uma retaguarda, né, estadual, para tempo de televisão, para ela poder fazer isso. O vereador que a gente imaginava também que ia startar, Guinho, a gente vê que está enrolado com o PDT, eles não conseguem, quer dizer, vereadores que divergem do seu partido, que não os querem, mas querem manter o preço para ele não ser candidato, e eles não vão à justiça eleitoral para retomar a sua independência do seu partido, porque essa relação de Charliane com o PTB, ela poderia ser resolvida, né, de acordo com a resolução do TSE, que, havendo divergência de ponto de vista no viés ideológico, é possível que você faça a mudança. Eu acho que ela poderia ter procurado isso. Só que nós já estamos praticamente em novembro. O prazo de você mudar partido é até março. Quer dizer, para você estruturar uma campanha. Então, eu vejo com muita preocupação a falta de alternativa para a cidade, certo? E também você não vê ninguém fazer um projeto de cidade, um projeto de poder, né? A mudança da cidade, o paradigma da cidade. Você não vê, você tem uma universidade federal e estadual, a estadual tem 300 doutores, 350 mestres, e os candidatos não conseguem interagir ali para montar um grupo de trabalho, para falar de educação, para falar de arquitetura. Itabuna é uma cidade muito feia, não tem nenhum urbanismo, certo? E você tem pessoas ali qualificadas e
não tem uma liderança que consegue galvanizar essas ideias para apresentar para a cidade um projeto de poder, um projeto de cidade. Enfim, bom, quero agradecer a todos vocês que acompanharam aqui o nosso programa, agradecer Rui.